Bom dia a todos. Gostaria de saber se vocês me escutam bem. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu voltar minha página aqui. Muito bem. Então, hoje nós vamos ter nossa última sessão virtual da semana. E nós temos hoje como tema a criação de registros bibliográficos de documentos monográficos e documentos não convencionais, ou seja, literatura cinzenta. Tem poucas diferenças entre um e outro, é por isso que a gente vai fazer a apresentação dentro as duas dentro da mesma sessão, tá bom? Hoje, excepcionalmente, eu não pude estar na Bireme, então estou fazendo a apresentação aqui de casa para cumprir aqui com a nossa agenda, tá bom? Se houver algum tipo de problema de áudio ou alguma dúvida, podem mandar aqui. Peço que vocês mandem também para todos, o host e o painelista também, para que a gente consiga atender vocês, tá? Na Bireme está a Angélica, que está acompanhando aqui online com vocês também, junto com o Carlos, a Marilda, tá bom? Bom, então já vou começar a fazer a apresentação. Como eu havia informado também, ontem, hoje a Laís, ela teve um compromisso, então eu que vou fazer a apresentação aqui do FIADMIN, de monográficos e documentos não convencionais. Tá? Então, algo interessante, eu me dei conta, na verdade, de algo interessante, que além de monográficos e documentos não convencionais, nós vamos tratar também de séries monográficas, que é um tipo de documento, tipo de literatura, né, bastante conhecido, mas que até hoje eu não tinha me dado muito conta de que ele também era um tipo de literatura e não um nível de tratamento. Então, por isso que eu estou colocando aqui agora ele no título. Basicamente, então, é que o objetivo dessas sessões virtuais é o mesmo, né? Que vocês conheçam e apliquem a metodologia Lilacs para a descrição bibliográfica de documentos não convencionais, monográficos e séries monográficas, e que também possam, né, apliquem a metodologia para a criação de registros bibliográficos dentro do sistema FIADMIN. Tem um errinho aqui. Eu fiz somente uma diferenciação básica, sempre que vocês veem essas letrinhas aqui, tá? É o código que nós utilizamos no campo, tá? Então, o campo tipo de literatura, que é aquele onde vocês logo escolhem se vocês querem fazer a descrição bibliográfica de uma tese, de uma monografia, de um documento não convencional, ele corresponde ao tipo de literatura, tá? E só que se vocês vissem o registro como ele é por baixo, digamos assim, não está escrito monografia, não está escrito monografia seriada, mas tem esse código MS, N. Então, por muito tempo a gente deixou de informar esse tipo de dado, né? No entanto, acho que é interessante vocês conhecerem um pouco mais profundamente a metodologia Linux, tá? E, além do campo de tipo de literatura, a gente tem um nível de tratamento. Quando a gente fala em nível de tratamento, nós estamos falando dele em nível monográfico, em nível de coleção, em nível de monografia pertencente à coleção, ou mesmo analíticas. Analítica de monografia pertencente à coleção, analítica de monografia seriada, analítica de documento não convencional. Isso ele existe, analítica de documento não convencional? Pode existir, mas é um pouquinho mais raro, tá bom? Mas isso é para que vocês conheçam um pouco mais a metodologia com um pouco mais de profundidade, tá bom? E qual é a definição básica? Tem um texto grande aqui que é proveniente do Manual de Descrição Bibliográfica da Lilacs. Basicamente, o que é um documento não convencional? É um documento que está fora dos padrões dos canais oficiais de comunicação científica, tá?
que significa isso? Significa que ele provavelmente não tem uma editora responsável, que ele não tem uma distribuição muito larga, né? Justamente porque tem uma... São documentos técnicos em geral, tá? Muitas vezes documentos governamentais, relatórios de consultoria, relatórios técnicos, relatórios de avaliação econômica. Muitos desses documentos são documentos não convencionais, tá? E monografia? Ai, meu Deus, monografia é um trabalho de final de curso? Não. No caso da Lilacs, a monografia é um documento no todo que é uma unidade em si mesmo, ou seja, tem começo, meio e fim, tá? Então, um exemplo típico de uma monografia dentro da metodologia Lilacs é um livro, né? Um livro publicado por uma editora tradicional, tá bom? Uma editora qualquer. E talvez vocês conheçam, eu vou mostrar alguns exemplos, né, de monografias multivolume, ou seja, um livro que é publicado em 2 volumes. Então, a gente conhece muito, na aula passada em espanhol, eu mostrei o exemplo do formato MARC, né? A primeira parte do formato fala sobre os campos e tal, e a segunda parte fala do controle de autoridade. Então, assim, mas o livro como um todo, ele é o formato MARC, só que os conteúdos é que são divididos separadamente. E o que é uma série monográfica? A série monográfica, ele é um documento que constitui uma unidade em si própria. No entanto, quando ele é criado dentro de uma série, e só que essa série não tem ainda um planejamento dizendo, vai ter 1, 2, 3 livros. Não. Quando você começa uma série, você não sabe quando ela vai terminar. Por isso que é um número infinito, mas é um infinito entre aspas, né? Porque assim, sabe que em geral, no final, elas duram muitos anos, mas é um número finito, só que sem previsão de término. Tá? Acho que talvez uma forma de descrição melhor. E no IBICT eu encontrei, que o IBICT é o centro que distribui, né, o ISSN, o ISBN. Eu encontrei uma definiçãozinha que eu achei interessante, que é o conjunto de obras ou documentos independentes que, além de possuírem seus próprios títulos, relacionam-se entre si mediante um título comum. Nesse caso, o título da série, que é o título comum, receberá um ISSN. E para cada tema tratado na série, receberá um ISSN, tá? Isso está no portal do IBIT. E coleção? A coleção é fácil de descobrir, né? A gente tem muitas coleções, por exemplo, coleção do Harry Potter. Né? Na área da saúde não tem tantas coleções, então por isso que a gente às vezes, eu acho que não tem sim, eu consegui achar um exemplo muito bom da CONAS, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então é comum, tem bastante, tem várias instituições que publicam essas coleções, tá? Só que mais comum do que coleção, eu acredito que seja série monográfica, tá? Mas, basicamente, o que você tem que diferenciar? Buscar o ISSN, né? Se tem ISSN, é uma série monográfica, né? Mas a coleção, ela normalmente, ela tem uma carinha mais de livro mesmo, né? A série monográfica tem cara de livro? Ela tem cara de livro, mas o fato de ela fazer parte e ter na capa ou na página de rosto a informação da coleção, do nome da série, ter volume, por exemplo, número às vezes, né, ajuda a fazer a distinção, tá? E o que é uma monografia pertencente a uma coleção? Se eu tenho uma coleção de 3 livros e vou descrever o primeiro deles, essa é a monografia pertencente a uma coleção, tá? Então, é um documento que constitui uma unidade em si mesmo e que faz parte de um conjunto de obras que se propõe a completar-se um número finito de partes separadas. Bom? Então, aqui é um exemplo do IPEA, olhando esta capa, né, que tipo de documento ele parece. Escreva aí no chat. Eu coloquei o link aqui também, deixa eu ver se eu consigo copiar o link. Eu não consigo só se eu clicar aqui, né, não dá. Então, assim, olhando para essa capinha, o que vocês acham? Ele é uma
série monográfica, ele é um periódico, é uma coleção, o que será que ele é, né? Aí, seguindo alguns exemplos aqui. Então, eu falei que uma monografia é muito parecida com um livro, é verdade. Esse aqui, por exemplo, eu deixei os links aqui para vocês olharem depois com um pouco mais de cuidado, tá? Mas, basicamente, ele é um título próprio com esse conteúdo desenvolvido em capítulos, começo, meio e fim, tá? Não necessariamente, normalmente, na verdade, os capítulos são interrelacionados porque eles são o desenvolvimento do conteúdo, né, que está aqui no título, tá? Quando é que um texto pode não ser a continuação tanto do outro? É quando ele tem autores separados. Então, por exemplo, matemática, que cada um deles, um capítulo não depende muito do outro, né? Esse outro exemplo aqui é o Diálogo Nacional para Fortalecimento do Seguro de Saúde de Costa Rica, no contexto da saúde pública. Também é um monográfico, tá? Lembra da monografia multivolume? Então, a gente tem o Atlas da Cirurgia Gastrointestinal, volume 1 e volume 2, tá? Ele pode ser entrado como os dois volumes juntos? Pode, tá? Mas o mais comum, eu acredito que seja fazer um registro para cada um. Um registro para o volume 1 e um registro para o volume 2. Aqui é uma coleção interessante, né? Então, a gente já até vê, ó, ele vem até dentro de uma caixinha. Então, ele foi planejado para ter 8 volumes, tá? Então, deu 8 volumes, acabou, né? Então, a coleção é bastante clara nesse sentido, né? É uma coleção que um conjunto de obras que é planejado, né? Quais são os conteúdos que vão ter, né, dentro dessa coleção? E aí só se produz essa quantidade de itens que foram planejados, tá? Como é que a gente faz a descrição? É possível fazer a descrição da coleção como um todo, ou seja, a biblioteca prática da saúde? É possível, mas não é muito recomendável. Por quê? Porque se a gente faz um registro bibliográfico da coleção, a indexação vai ficar muito geral. Então, o que a gente recomenda? Fazer a descrição de cada um dos livros da coleção, tá bom? E pode ser que tenha analítica nessa coleção, em cada um desses livros que fazem parte da coleção? Sim, pode haver também, tá? Aqui, ó, lembra que eu falei que tem um exemplo bem interessante do CONAS? O CONAS tem várias coleções de livros. Aqui, coleção para entender a gestão do SUS. Aqui embaixo a gente vê que essa coleção foi publicada pela primeira vez em 2011, ó, chegou até ao volume 13. Aí, em 2015, teve uma atualização. Então, os mesmos livros de 2011, após passar essa atualização, novamente foram publicados esses 13 itens, né, da coleção. Tá? Uma outra que tem aqui também é para entender o SUS, é isso? Coleção para entender a gestão do SUS, né? A gestão no SUS, tá? Aqui são 4 itens, acredito, né? Mas tem realmente já definido a quantidade de itens que vai ter dentro da coleção. O que mais? Monografia seriada. Como é que nós vamos descobrir que é uma monografia seriada? Normalmente vem escrito, né? Série lá, lá APS renovada em la província de Buenos Aires, né? E aqui tem o número do volume, né? Nesse caso, vai ter que colocar como número mesmo, porque na obra aparece como número. E olha que interessante, tem um outro Planificação 2013. Como seria isso, né? E aqui, um outro exemplo, a gente vê aqui, ó, série A, normas e manuais técnicos. Essa é a série, tá? Aqui outro exemplo de série monográfica. Eles têm o CONAS Documenta, caderno CONAS Documenta, e o CONAS Debate. Para cada um deles tem vários capítulos dentro. Tá? E mais?
Aí um documento não convencional. Acho que o que é mais fácil de identificar aqui como um documento não convencional é esse aqui da direita, né? Agora, se vocês entrarem em cada um desses documentos aqui, Ministério da Saúde, esse novo, vocês vão ver que ele é bem a carinha, apesar de ele ter uma capa, ele é bem a carinha também de um documento não convencional, porque ele não é um documento muito estruturado, tá? Talvez de todos aqui que eu talvez tivesse alguma dúvida se é ou não um documento não convencional, seria esse indicadores básicos de saúde da OPAS. No entanto, toda a forma de apresentação dele, ele não tem ISBN, então acabei incluindo ele como um documento não convencional. Então a gente tem aqui vários documentos que tem assim essa carinha de documento assim, gravei no Word, entreguei o relatório, né? E criei um PDF. Acaba sendo muito assim, tá? Em alguns casos tem um pouquinho mais de capricho. Põe uma capinha aqui, intermediária, mas quando a gente começa a se aprofundar na leitura técnica de cada um desses documentos, vocês vão ver que esses documentos não têm uma estrutura desenvolvida, não tem uma diagramação, tá? Então, isso que é o interessante da gente ver. O que mais? Em geral, o documento monográfico, ou documento não convencional, ele é descrito no nível monográfico. Mas se ele pode ocorrer, o sistema permite fazer analítica de documento não convencional? Sim, permite, tá bom? A única coisa é que daqui a pouquinho eu vou falar quais são as características. Então, quando é que, desculpa aqui a má tradução, faltam algumas partes aqui, foi um contratempo que eu tive aqui hoje. Então, quando é que nós criamos analíticas para esses tipos de literatura? Quando cada um dos capítulos constitui uma unidade em si mesmo, ou seja, um capítulo não depende do outro como uma continuação do desenvolvimento do conteúdo. Se eu ler somente um capítulo, ele vai ter começo, meio e fim. E eu não preciso ler mais nada no livro, nenhum outro capítulo complementar para eu poder fazer essa descrição. E mais? Ele tem título próprio, ele tem autoria própria, ele tem referências bibliográficas próprias também. Alguns cuidados necessários para esse tipo de literatura, tá? Principalmente documentos não convencionais. Busquem saber quais são os nomes normalizados das instituições, tá? Eu sei que o Ministério da Saúde, por exemplo, Brasil, ponto, Ministério da Saúde, tá? No caso do CONAS, a gente viu aqui, é CONAS. Não, era Conselho, deixa eu ver aqui na próxima. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Brasil. Tá? Esse é o nome normalizado. Então, busquem identificar nas suas instituições quais são os nomes normalizados e adotem esses nomes normalizados. E onde mais tem controle de autoridade? Nos títulos abreviados das coleções. Isso ali, como é que eu descubro qual é o título abreviado da minha revista? Se você está falando de uma revista Lilas, os títulos abreviados já são controlados por nós. Então, basicamente, você tem que olhar no portal de revistas científicas da BVS, tá? Que ele tem a carinha azul, tá? portal.revistas.bvs.br, tá? Lá tem o título abreviado. Mas eu tenho uma revista que não está no portal. Então, você pode pesquisar no ISSN, colocando no Google, coloca o título da revista e digita ISSN. Porque existe uma interface pública na qual você pode ter mais informações, inclusive o título abreviado, tá? E mais? Acesso ao texto completo. Primeiro, o texto completo, vocês têm que constantemente verificar se ele está funcionando bem, ou se ele já está quebrado. Por quê? É bastante comum nas instituições as pessoas carregarem documentos no WordPress. Aí o portal mudou a URL, mudou toda a estrutura, mudou só uma pastinha de lugar, pronto, o link já quebrou. Tá? Então, essa é uma questão bastante sensível e quando houver repositório institucional, faça um link para o repositório institucional. Por quê? Porque repositório institucional tem uma garantia de preservação digital, tá? Então, é esperado que os links não quebrem. Tá?
Outra recomendação importante agora sobre texto completo, não é tanto sobre acesso ao conteúdo ou link, mas a direitos autorais. Vocês só podem fazer upload de documentos no FADMIN se vocês têm a permissão da instituição publicadora, ou seja, da editora. Normalmente, as bibliotecas, que são centros cooperantes, têm já essa permissão, porque elas são das instituições que são os editores desses livros, tá? Mas chequem, tá? Eu sei que no Ministério da Saúde, a Sandra várias vezes já falou comigo, que ela mesma precisava sempre checar quais os documentos que ela poderia publicar já, e quais os documentos ela tinha a propriedade intelectual, né, os direitos autorais, tá bom? Ela diga o Ministério da Saúde, tá? Outra coisa importante é a obsolescência do conteúdo, tá? Na Lilacs, nós mantemos hoje em dia todos os registros bibliográficos, inclusive os históricos, tá? Os que já não são mais vigentes, por exemplo, no caso de uma guia de prática clínica, lançaram uma nova guia. Eu tiro a antiga do ar? Não tira, porque ela é um histórico. Então, se uma pessoa vier pesquisar sobre guias de prática clínica em diabetes, ela vai pegar a evolução das guias de prática clínica no decorrer do tempo, tá? Então, por isso que é importante sempre colocar a versão mais atualizada do documento. Isso para a guia de prática clínica é algo assim fundamental, tá? Mas existem outros? Sim, relatórios estatísticos, planos estratégicos. Se o plano estratégico já acabou a vigência, o novo deve ser carregado, né? Então, o que eu devo fazer antes de iniciar a catalogação? Desculpem que eu não consegui terminar de traduzir. Então, para você fazer a descrição, acho que essa aqui está melhor, tá? Analisar o documento e identificar qual é o tipo de literatura. Se é um monográfico, se é uma tese ou uma dissertação, se é um documento não convencional, se é uma série monográfica, se é uma monografia pertencente a uma coleção. Por quê? Porque se você errar nessa hora, todo o seu registro está perdido, tá? É dramático assim, tá? Então, faça essa análise bem feita para evitar perder o seu registro no futuro, tá? Qual é a fonte principal de dados de um monográfico? É a página de rosto, tá? Mas e o documento não convencional? Nem sempre ele tem, tá? Então, são as primeiras, a primeira página, provavelmente vai ter o título, deve ter alguma data de publicação, deve ter alguma autoria, se não é no documento como um todo, tá? Então, o que nós vamos buscar? Quem é o autor, qual é o título, qual é o ano de publicação, qual é o país de publicação, e se tem link para o texto completo, tá? Fundamental também destacar que todo registro bibliográfico criado dentro do FADMIN deve conter uma data. Não pode mais usar S.D, não pode usar S.F de sim fecha, tá bom? Por quê? Porque a nossa metodologia preconiza que você só pode incluir documentos a partir de 1982. Então, todo documento tem que ter ano de publicação. Nem que seja um ano aproximado, tá bom? O que mais? Na análise mais específica, veja os detalhes. Então, os dados da série monográfica estão lá, né? Que mais? Não, dados da coleção. Monografia é bastante comum, né? Então não tem nada assim muito especial nas monografias. No documento não convencional, o que tem de diferente é que não tem editora. Então você vai colocar no campo de editora S.N, ou seja, sine nomine, né? Acho que é isso, tá? Além disso, o que tem que fazer? Fazer uma busca no FADMIN por palavras do título, para saber se o documento já existe.
Ah, Sueli, mas no FADMIN não recupera bem. É verdade. Então, vamos pesquisar também, além do FADMIN, no portal regional da BVS. Por que no portal regional da BVS? Porque nós temos outras bases, além da Lilacs, já administradas no FADMIN. A BBO, a Coleciona SUS, várias bases temáticas, tá? Temáticas como recursos humanos em saúde, BVS Ecos. Então, tem muitos registros já de diferentes bases. Por isso que a gente pede para vocês fazerem a busca no portal da regional da BVS, tá? Palavras do título também. Realizar a descrição bibliográfica com as informações que estão contidas no documento, principalmente página de rosto, tá? Mas o documento tem uma análise técnica, uma leitura técnica bastante profunda, para que vocês não percam detalhes. E realizar a descrição de maneira a torná-lo único, ou seja, que seja possível diferenciar as edições, tá bom? Agora nós já vamos entrar no FI-Admin para fazermos uma descrição bibliográfica, tudo bem? Deixe-me ver aqui. Então, já estou na minha página inicial, o meu painel de controle. Dei uma diminuída para vocês poderem ver. Então, nós temos essas opções e nós vamos em registros bibliográficos, certo? Uma vez que eu vou em registros bibliográficos, eu tenho que fazer a busca do documento que eu quero fazer a descrição. Deixa eu ver se eu acho o documento que eu tinha separado. Acho que eu vou ter que escolher outro documento ao invés do que eu estava pensando. Eu tinha recebido um doc bastante interessante, mas eu não consegui. Deixa eu ver aqui, eu acho. Eu acho que eu não vou achar aqui, não. Então, eu vou pegar um documento aqui, olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele é um monográfico. É melhor. Ó, vou fazer desse documento aqui, certo? Então, ele é, ó, protocolos de acesso, volume 2. Nós já vimos que ele tem uma informação de ou de coleção ou de série. Protocolo clínico de regulação de acesso para tratamento de alta complexidade em oncologia. Prefeitura da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde. Protocolo de acesso, protocolo clínico de regulação de acesso para tratamento de alta complexidade. Versão 2015 revisada. Ano e data. Estou fazendo só uma geral aqui no sumário, para que a gente consiga ver. Protocolo clínico de regulação de acesso. Então, nós já podemos ver também, tem uma ilustração, um gráfico, né? Tem uma tabela. Acho que é isso. Quantas páginas? 28. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma pesquisa, certo? Então, se eu for fazer a pesquisa, eu vou fazer a pesquisa pelo título. Protocolo clínico de regulação de acesso, alta complexidade, protocolo, acesso, alta complexidade
oncologia. Será que vem? Mudou alguma coisa aqui? Não. Não veio nada? Será que eu pesquisei? Ah, não veio nada. Mas vamos garantir? Vamos pesquisar aqui na Lila. Vou limpar tudo, vou fazer na base inteira, tá? Na base não, no portal inteiro. Não pegou a minha cópia. Ó, já tem, viu? Tem na Lila sim, ó. Volume, versão 2015, volume 2. Já tem. Como que eu sei? Ó, tá vendo aqui? Tem o ID, né? Deixa eu aumentar a tela. Então, nós encontramos, ele está na Lilas, está na Coleciona SUS, está na Secretaria Municipal de Saúde, tá? Várias instituições. E, além disso, eu vejo aqui no ID que ele está escrito Bíblia. Então, eu posso, por exemplo, recuperar pelo ID aqui. Agora que eu já sei o ID, aqui está. Protocolos de acesso, protocolos clínicos. Esse é o documento que nós vamos descrever aqui, tá bom? Não tem importância. Nesse caso, se eu tivesse esse documento na minha biblioteca, eu poderia só, ó, tá marcado para colecionar SUS, Lilacs e SMS, certo? Então, eu poderia revisar, fazer alguma modificação, se necessário. Ou, se eu concordo com tudo e eu tenho esse documento na minha biblioteca, na minha coleção, eu posso colocar aqui qual é o código da doença cooperante, qual o número de classificação, vou inventar um, D123, número do autor, né? E aí eu gravaria, tá? E teria também marcado, tem que sempre gravar, tá? Eu não vou gravar agora para não sujar o registro. Verificar se o nome da base para a qual você quer contribuir com esse documento está aqui marcado. Esse registro já está em 3 bases de dados, mas é possível incluir mais? É possível, tá? Quando é que nós vamos incluir documentos numa base de dados? Quando você já tiver conversado com o coordenador, acordado com esse coordenador dessa base de dados, que você vai ser um centro cooperante dessa base de dados também, tá? Nós não recomendamos que vocês vão aí incluindo indiscriminadamente. Sempre o coordenador deve ter ciência de que você agora faz parte da rede dele e que a você cumpre a responsabilidade de fazer tais e tais registros, tá bom? É o coordenador que deve informar isso para você, quais são as necessidades deles, tá? E você vai falar também sobre o tipo de coleção que você pode enviar para essa base de dados. Bom, explicado como reaproveitar um registro, eu vou começar a criar esse registro. Ali você vai criar um registro duplicado só para exemplo, depois eu posso apagar, tá? Então, como é que eu faço? Primeiro eu venho aqui, novo registro bibliográfico, aí venho, é uma série monográfica ou é uma, uma monografia pertencente a uma coleção? Será que tem ISSN? Onde é que eu guardei? Deixa eu fechar essa.
pelo que eu estou vendo, eu entendo que esse documento tem o volume 1 também. Aqui na ficha catalográfica não aparece a informação de coleção, né? E nem de série monográfica. E não tem ISSN nem ISBN, né? Tem direitos autorais reservados para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu, interpretando este documento, faria ele como... deixa eu ver aqui. Volume 1, volume 2, será que tem mais? É outro. Esse aqui, né? É o mesmo. Eu fiquei na dúvida se teria uma coleção. E se não tem, não é série monográfica. Tá até parecendo uma monografia multivolume, mas a gente não tem o volume 1, né? Engraçado, eu não acho o volume 1. Acho o volume 2. Vamos lá. Então, eu vou colocar esse documento como uma monografia multivolume, só que é só o volume 2, né? Está aparecendo como monografia multivolume esse documento. Nova fonte, a gente já viu que tem na base, tá? Mas como é só uma demonstração, vou colocar aqui Lilacs para livros e documentos não convencionais que não vem automático. O único que vem automático aqui, para as revistas Lilas, são os periódicos, tá? Para todos os outros precisa preencher aqui o campo. Lilas, tá? Vou deixar como rascunho ainda. Vou colocar ele como material textual e autor institucional, lembra? São Paulo. Cidade.
Depois põe. Dois. O que estava procurando mesmo? Ah, se era o autor institucional. Tá certo. Então, vamos lá. Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde. Nesse caso, não precisa colocar grau de responsabilidade, porque ele é considerado como um autor coletivo, tá? Então não precisa. Vai gravar. Tá um pouquinho lento. Aí vem o título. O título, como ele é um pouquinho comprido, nós vamos ter que copiar mesmo. E aí a gente coloca no Notepad. Abriu? Então eu vou só colar aqui. No Word você consegue trocar todas as maiúsculas de uma vez só. Tá? Aqui tem que ficar comprimendo. Opa. Isso. Tá em português. Vou gravar. E agora, tem título abreviado em inglês? Ou tem título em inglês? Pelo que eu estou me lembrando, não. Tá? Então tem que traduzir, tá bom? Quando o documentarista que traduz, é nessa caixinha que a gente coloca, título traduzido. Se já vem na obra, aí vocês colocam junto com esse outro aqui, mudando o idioma, tá? Mas nesse caso, clínica protocolo, violação de acesso, blá, 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 tá bom? Paginação. Que ele não tenha campo de início e fim, porque aqui é no nível monográfico. Então, eu tenho que colocar a paginação total do documento. Em 28 páginas, como a gente já viu anteriormente, tá? 28. Ah, e será que tem que colocar ponto, P? A gente olha aqui. Não precisa, tá? Não precisa. É automático. Volume, tem volume? É o volume 2. Informações descritivas, tinha ilustrações.
Tinha tabelas, tá? Aí grava. Qual o idioma do texto? Português. Outras notas, se tivesse alguma nota importante, como o registro de ensaio clínico, poderia colocar entre essas notas, tá? Imprenta. Aqui é o que tem de diferente. Se fosse um documento não convencional, teria S.N aqui. Mas nesse caso, a gente sabe quem é o publicador, certo? É SMS, SP, tá? Como a gente já tem a versão por extenso lá no autor, a gente aqui pode colocar só a sigla. Edição. Parece que tinha uma edição, né? Versão 2015 revisada. Cadê o FIA de mim? Aqui mesmo. Ah, tá aqui. Então, data de publicação. Caramba, eu esqueci de olhar. « 2019. Aí eu tenho que colocar a data normalizada. 2019, 12, 12. Dia e mês, certo? Data de cidade de criação. Onde que é? Voltando aqui. Cidade de publicação, São Paulo. País Brasil, símbolo não tem, ISBN, será que tem? Não escrevi. Parece que não tem. Então deixa em branco. Se não tem, nós não vamos colocar. Agora vamos para a outra aba. Indexação. Aqui eu vou só mostrar o processo, tá? Clica no campo de indexação, coloca um termo, chikungunya. Vou colocar outra coisa. Só para conseguir passar. Aí eu posso escolher colocar ele sozinho ou colocar com um qualificador. Então, como a gente está fazendo diagnóstico, colocar líquido cefalorraquidiano. O tipo de documento é um protocolo, né? Não tem aqui protocolo, então vai ter que colocar descritor secundário.
Ah, cadê a guia de prática clínica? Tem aqui, não tem? Observacional, manuais, aqui, guia de prática clínica, coloquei assim, tá? Aí, provavelmente tem definição de codificado, então tem que preencher aqui, tá? De acordo com o documento, fazer a carga. Neste caso aqui, o documento foi feito para carga mesmo, então vou baixar e fazer uma carga. Falo V2, e aqui eu vou colocar na FIA de mim. Tanta coisa aberta, né? Deixa o documento. Será que fechei, gente? Não é possível? Aqui. Bom, então, fazer este download, agora eu vou fazer o upload, certo? Então, para fazer o upload é bastante simples. Vem aqui, seleciona documento, idioma e faz upload, tá? Quando for, passa para os próximos para poder terminar. E se tiver num documento num documento que está na internet, colocar o URL desse documento. Então, por exemplo, aqui, faz de conta que eu quero colocar, sei lá, esse aqui. Texto completo, aí vocês têm que colocar o correto, tá? Colocando só um exemplo de tipo de arquivo. Esse aqui é HTML. 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 Pronto. Agora para salvar. E na aba biblioteca, localização do documento na biblioteca e a mesma informação que a gente deu sobre o SES. Aqui vai ficar IBProd, IBAcervo, ISLS acervo e ILSLL produção, tá? Se vocês adotam alguma taxonomia específica, pode colocar aqui em descritores locais. E por fim, eventos e projetos. Se um documento foi apresentado em um documento, em nome de evento, instituição patrocinadora, data do evento, data normalizada, cidade e país do evento. E notas do projeto. Se o projeto foi financiado por uma agência de fomento, qual o nome do projeto, qual o número do projeto e qual a fonte financiadora, tá? Terminado isso, você vai gravar rascunho, vai revisar todo o processo, ver se o registro está bem construído. Aí vocês vão ver aqui, ó, vendo? Tá? Eu acho que eu tenho que baixar as maiúsculas aqui, né? Tá? Então, assim, são vários detalhezinhos que quando a gente faz um copia e cola, nem sempre o resultado é tão bom. Então, tem que ser um pouco detalhista aqui na descrição bibliográfica, tá? Bom, eu acredito que como vocês viram esse processo várias vezes, agora ficou bastante claro como é que funciona o sistema FIADMIN, não é verdade? Então, uma vez que revisou tudo, publicar, botão publicar, tem que sempre publicar, tá? Tem vários registros na FIADMIN com status de rascunho, isso é bastante perigoso, porque vocês estão deixando o registro sem publicar. Ah, que bom, Glória, que bueno, Glória. O que mais? Bom, eu acredito que seja isso. Então, se a diferença que tem do documento no convencional é que tem um campo ou outro diferente. Então, vou fazer de conta que eu vou abrir um registro bibliográfico e vou fazer a criação de um novo registro. E quando eu escolho
um documento não convencional, o que vai acontecer? Os campos são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Então, a diferença é aqui, na imprenta, não vai ter editora, vai ser S.N, e não é necessário colocar a filiação. Todo o resto você faz um preenchimento mais tradicional, tá bom? Bien, creo que é esto. Eu gostaria de saber se há dúvidas por parte de vocês com relação a conceitos sobre o que é uma série monográfica, sobre o que é uma monografia normal, sobre o que é um documento não convencional e se tem dúvidas de preenchimento também dos campos de dados, tá bom? Dúvidas, então? Tem alguma dúvida? Hay dudas? Ustedes pueden escribir aquí en el chat, por favor. Vilma, Tânia Andrade, Romilda Teófano, Renan Matheus, Rosemary Alencar, Regina Almeida, Perla Silva, Marina Gonzaga, Marilda. Marina, qual é a pergunta? Quer falar aqui no microfone, Marina? Não? Estou vendo a mãozinha levantada. Maria Tereza Fonseca, Lilian Schiavon, Larissa Cedro, Kalina Silva, Juliana Souza, Gene Erazo, Jefferson Correia, Glória Arbelas, Helena Ortega, Cíntia Machado, Carlos Silva, Haroldo Barros, Ana Paula Pereira e Ana Gribel e Hamilton Santos. Alguma dúvida? Angélica, tem alguma dúvida que você viu aí que eu não estou vendo? Marina Gonzaga. Não tem, o problema será a análise do documento, só a prática para solucionar. Isso é verdade. Aonde cadastro folder e folhetos, material de divulgação? Em documento não convencional, não mandaram nada, não. Ok. Marina Gonzaga, eu queria que você mandasse para mim alguns exemplos desses folhetos e folders. Pode ser que ele possa ser registrado no documento não convencional, ou talvez ele é um multimídia, tá? Então, por isso que eu queria ver o documento. Se você puder mandar exemplos, eu acho que até você já perguntou para nós onde iriam esses folhetos e folders. Então, por favor, mande exemplos para nós, para que nós possamos ver, tá? Então, ou ele é documento não convencional, ou ele é um multimídia. O que é um multimídia hoje em dia? Vídeos e apresentações. Ainda a gente não tem imagens, mas é isso que a gente precisa saber. É um formato PDF? Algo bastante gráfico? Ou é algo mais textual? Se ele for mais textual, pode ser um documento não convencional, tá? Se ele for um cartaz, é mais gráfico. Pode ser que seja documento, multimídia. Manda para mim, fazendo favor. Cartaz e panfleto, né? Olha, parece que é mais para multimídia, tá bom? Mas manda exemplo, tá? Porque aí a gente consegue responder com mais certeza. Bom, se não há outras dúvidas,
Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui nas sessões. Foram 4 sessões bastante específicas de cada um dos itens. Lilian Scavon. Feliz. Se indexar em multimídia, podemos criar coleções específicas, não? Sim. É possível criar coleções específicas, sim. Como é que é uma coleção? Só que assim, a coleção específica, ela é criada quando isso está presente no documento, tá? Não é uma coleção criada artificialmente, tá? Então, é isso que a gente precisa também analisar. Eu acho que seria uma boa oportunidade. Eu acho que seria uma boa oportunidade de vocês, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mandarem exemplos para mim, tá? Porque, ainda mais agora com essas questões de migração que vai ter agora, a gente já vai adiantando o trabalho, né, para ver o que, que vai entrar e o que, que não vai entrar, tá bom? Regina, muito obrigada. Vi você aí todos os dias, muito obrigada, tá? Ah, Kalina, tranquila, viu? Todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem para o grupo Rede BVS. Assim, tá? Ó, arroba Google Groups. .com, tá? Todas as dúvidas, por favor, envíen en este correo. Entren en este grupo de discusión, porque en este grupo nosotros hacemos la divulgación de todas las sesiones virtuales que hacemos, ¿está bien? Nosotros, hay un comentario aquí de Gloria. Nosotros hemos planificado publicar protocolos vários, incluídos em diferentes volumes, para variar as modalidades. Então, a forma de descrição vai a depender de como vocês realmente han planeado a forma de publicação. Não sei se é uma série monográfica, por exemplo, não? Talvez seja como série monográfica, porque empiezan esta série de protocolos, pero no saben cuándo estas publicaciones van a parar. Se espera que nunca, para que las guías, los protocolos estén sempre actualizados. Não é verdade? Bom, então, agradeço muito. Foram 4 dias de apresentações. Nós buscamos detalhar bastante as apresentações para que vocês tivessem e conseguissem ter diferentes exemplos, tá? Tentamos destacar as especificidades de cada um desses documentos e, caso tenha ficado algum tipo de dúvida, gostaria que vocês depois mandassem para a gente por e-mail, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, Lilian. Deu tudo certo ontem, tá? Na capacitação sobre o portal Nats. Tchau, Romilda. Obrigada. Eu vou encerrar a sessão, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.